Vou orar. Vou orar pelas ofertas. Senhor Jesus. Então, irmãos, antes de iniciar a palavra dessa noite, queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé, para nós orarmos pelas ofertas que os irmãos fizeram durante essas 4 semanas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de ofertar. Ofertar, Senhor, é um direito que o Senhor nos deu, como teus filhos. Ó Senhor Jesus, Senhor, essas ofertas, Senhor, são para os missionários, todo o campo internacional. Senhor, lembra-te de cada um deles, seja com eles onde eles estão, espalhando a semente do Evangelho. Ó Senhor, lembra-te também de cada um de nós, ó, que ofertamos a Ti. Também os que não puderam ofertar, abençoa a vida financeira de cada um de nós. Dai-nos tranquilidades para pregarmos o Evangelho. Senhor, rogamos ao Senhor que cada centavo depositado possa ser usado pela Tua obra, possa ser usado para se converter em pessoas. Mais pessoas ganham para a Tua igreja, mais pessoas ganham pelo Evangelho. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós oramos e Te consagramos cada um desses centavos, cada um desses valores depositados, em nome do Teu Filho amado. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Então, irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, conforme está aqui no quadro, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Ó Senhor Jesus. Teu celular está devagar, viu, Roseni? Senhor Jesus. Então vamos ler, né, irmãos? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos ficar de pé e vamos orar e ler esse versículo. Vamos falar entre nós que essa coroa foi reservada para cada um de nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai dar essa coroa a você, e a você, e a mim também. O Senhor nos dará. Amém. 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 Sim. Todos. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que um dia o Senhor nos ganhou, nos incluiu na igreja, nos fez parte do seu corpo, Senhor, e essa coroa que está reservada a Paulo, Senhor, nessa noite também nós temos a certeza que ela foi reservada a nós, Senhor, por isso nessa noite nós te rogamos, aumenta o nosso amor pela tua vinda, Senhor, a tua vinda, Senhor, está bem próxima. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos, Senhor, ter uma relação direta com a vinda do Senhor, amando a tua vinda, e o Senhor, como reto juiz, nos dará a sua coroa naquele dia. Obrigado, Senhor, somos parte disso, somos parte do teu plano. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos,
Os irmãos estão acompanhando e estão lendo o livro Amar a Vinda do Senhor. Esse livro foi sugerido para nós lermos durante esse mês de outubro, enquanto chega a próxima série do Alimento Diário. E as primeiras 2 semanas desse livro, os 2 primeiros capítulos que retratam as 2 primeiras semanas, eles retratam diretamente a nossa experiência. Por um lado, irmãos, é um fato que o Senhor vai voltar. Ninguém pode fugir disso. Isso é uma realidade. Não é algo inventado, não é algo que foi escrito com probabilidade dele vir, não é algo que o homem pensou ou acha que ele vem, ou nem mesmo uma história que é passado de pai para filho. Não é nada disso. É um fato concretizado. Ele vai vir. Na verdade, João, o apóstolo João, já viu. Quando relatou o Apocalipse, ele já falou como se já tivesse existido. Ele já falou assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Mas na nossa experiência diária, isso ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. É fato. Então nós não podemos encarar como algo que é provável que aconteça. Mas nós temos que entender que é real. É verdadeiro. A volta do Senhor é tão real quanto que a sua vida hoje. Sua vida é uma vida real? Se sua vida é uma vida real, a volta do Senhor também é real. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de fingimento. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ganhou e nós iniciamos a carreira cristã. Louvado seja o Senhor. E o desejo de Deus é medir qual a nossa reação para com isso. O que o Senhor tem falado para nós e como nós temos reagido a esse falar. Quer um exemplo bem claro de como nós gostamos das coisas iguais? Como nós gostamos da mesmice, nós não gostamos de ser cutucados. Nós não gostamos da mudança. Nós preferimos fazer o nosso ninho e ficar ali na zona de conforto. Quando o Senhor fala para sairmos, quando o Senhor fala para se mexermos, nos mexemos. Quando o Senhor fala para agirmos, colocamos um pé atrás. Quer um exemplo disso bem claro? Desde que eu cheguei em Campinas, eu me sento na mesma cadeira. Toda reunião que eu estou na mesma cadeira. Não só eu, quase todos aqui gostam de sentar nas mesmas cadeiras. Quando muda que o ângulo de onde vai ficar para quem vai falar fica diferente, já fica incomodado. Porque nós gostamos de conforto. Nós gostamos das mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. E como nós vamos obter resultados diferentes com as mesmas atitudes? Nessa noite, o meu desejo, o desejo de Deus é que nós tenhamos um coração de mudar. Amém. De não ficar do mesmo jeito. Ian falou um negócio para mim quarta-feira, eu achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Essa carreira que o Senhor nos colocou, por um lado, é a nossa ida. O Senhor nos ganhou, apagou o registro aqui para trás e nos colocou numa corrida. Mas a velocidade dessa corrida, não vou dar aula de física, tá? Mas a velocidade dessa corrida vai determinar a velocidade da volta do Senhor. Os irmãos entenderam? Quanto mais eu corro, mais eu apresso a vinda do Senhor.
Muitas vezes nós olhamos para a situação exterior e vemos como está um caos. E realmente está. E aí nós pensamos assim, ó, Maranata, né, que na Bíblia esse termo Maranata significa vem Senhor Jesus, está nos últimos versículos de Apocalipse. Daí eu penso, o mundo está um caos, vem logo Senhor. Aí o Senhor fala assim, você de braços cruzados, como quer que eu volte logo? Quanto mais nós cruzamos os braços, mais o Senhor cruza os dele. A vinda do Senhor, a velocidade da vinda do Senhor depende da nossa atitude. Quanto mais nós corremos, mais o Senhor apressa. Senhor Jesus. E nesse livro, e eu gostaria de compartilhar com vocês, fala da experiência que cada um de nós temos, principalmente em 4 livros da Bíblia, que é o que os estudiosos da Bíblia concordam, todos concordam, que esses 4 livros é o coração da Bíblia, que é Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Então vamos ver aqui um versículo em Gálatas, tá? Capítulo 1. Gálatas, Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Fala assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, irmãos, a minha vida e a sua era mais ou menos como que Paulo fala aqui. Nós fomos separados pelo Senhor antes de nascermos. Tá? Diz aqui, ó, me separou antes de eu nascer. Se nós não nos encontrássemos com o Senhor, o nosso destino era o lugar que foi preparado para o adversário de Deus. Quem não tem um encontro com o Senhor, quem não se entrega ao Senhor, o destino é o lago de fogo. Mas um dia, nós fomos separados por Deus. E esse dia foi antes mesmo de você nascer. Antes de seu pai casar com sua mãe, o Senhor já tinha visto você. Diante disso, irmãos, como nós podemos ficar inerte? Como nós podemos ficar alheio ao desejo de Deus? Nós precisamos aproveitar uma revelação tão clara para nos entregar mais ao Senhor, para sermos pessoas que nos atiramos mais nos braços do Senhor, para sermos pessoas que nos consagramos mais a Ele. Nós damos tanta energia para as nossas coisas. Nós despendemos tanto suor e até tanto dinheiro, tanto tempo, tanta concentração, tanto foco para as coisas que não são de Deus. Claro que é. Nós precisamos trabalhar. Não podemos agora cruzar os braços, vamos para um monte e vamos viver só da providência divina. Se o Senhor nos alimentar, a gente come. Se não nos alimentar, a gente morre de fome. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos viver como nós cantamos nesse hino. Andando na terra, com os olhos no céu. Andando na terra quer dizer, trabalhando, estudando, vivendo a vida normal humana, mas com os olhos focados no céu. Com a nossa cabeça voltada para executar o plano de Deus. Há um plano para ser executado. E esse plano não vai ser executado por qualquer pessoa. Vai ser executado pelos que foram chamados antes de nascer.
e esses somos nós. Louvado seja o Senhor. E ele diz que aprove, ou seja, Deus teve prazer em revelar seu Filho em mim. Irmãos, essa revelação não vem do quanto nós conhecemos a Bíblia. Senão, quem não sabe ler estava perdido. Não tinha direito a esse plano. Mas essa revelação depende da nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais eu tenho a presença de Deus no meu viver, mais eu sou íntimo dele. E a consequência é que mais ele revela do seu Filho em mim. Mais ele deposita algo do próprio Deus em mim. Então nós precisamos ser pessoas que vivem por esse plano. Ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo fala, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava querendo dizer aqui que ele tinha uma vida humana, normal, um ser humano normal, com falhas como qualquer outro, mas de tanto ele ter intimidade com Deus, de tanto ele buscar a presença de Deus em Jesus Cristo, ele já não mais vivia simplesmente uma vida humana. Ele agora deixava que aquela vida que ele ganhou ao crer e que cresceu durante a sua experiência cristã, vivesse por ele. Então o nosso anelo é um dia também dizer essa frase: logo já não sou eu quem vive. Logo já não sou eu que vai para a faculdade, que vai para o colégio, que vai para o trabalho. Mas Cristo é quem vai comigo. Uma vez o irmão falou assim: você sabia que quando você vai à padaria, Cristo vai com você? E se de repente você escolhe uma balada, Cristo não fica em casa. Infelizmente você leva Cristo para lá. Se você resolve fazer algo errado, você está levando Cristo a fazer algo errado. É por isso que nós precisamos cada dia, irmãos, nos consagrar mais ao Senhor. É claro que isso não se dá num passe de mágica. Estalar de dedos e agora eu sou outra pessoa. Não é? E agora eu só vivo Cristo e agora eu só... Não, desisti da minha vida humana, não quero mais nada com nada humano. Não quero nem saber que o Flamengo ganhou hoje. Não é essa a questão. A questão é que nós precisamos nos encher de Deus. A nossa vida humana aqui precisa ser para agradar a Deus. Quando as pessoas olham para mim, o que é que elas veem? Ixi, ele tem cara de político. Se for, eu estou acabado. Ixi, ele tem cara de flamenguista. Se for, eu estou acabado. Me respeite, né, Jaciano? Irmãos, nós precisamos, as pessoas precisam olhar para nós e ver algo de Cristo em nós. E elas não vão ver pelo que nós falamos. Essa semana eu vi um vídeo, um pastor falando mal de outro. Que expressão de Deus ele está esperando? Nem do pior ser humano dessa terra nós não podemos falar mal. E ele disse palavras de baixo calão. Coisa triste. Que eu acredito que se ele viu depois desse vídeo, ele quer deletar da vida dele. Mas nós precisamos ser vistos pelas pessoas como alguém que tem o Senhor. Todos nós já tivemos experiência, irmãos. Isso é inegável. De estar num lugar, não falar nada e a pessoa dizer assim: você é crente, né? Eu achei interessante que meu carro quebrou quarta, né? Aí eu liguei para um irmão, ele falou: tem oficinas por aí, por perto de onde você está. Eu não tenho como ir aí agora, porque vai precisar passar um scanner aí no seu carro, e eu não tenho esse scanner. Aí eu perguntei numa venda assim, o cara falou: tem uma oficina ali. Aí eu fui lá atrás de um mecânico. A turma do outro dentro do carro, que a gente ia viajar. E quando a gente vinha conversando,
e tal, e tal. Ele falou assim, você é da igreja em Campina Grande? Eu falei, sou. Ele disse, eu sou primo de Silvana, de Oceano. Só faltou dizer assim, eu estou doido para ir para lá. Mas eu chamei, eu convidei. Irmãos, tem momentos, eu estava ali, naquela hora eu estava aflito. O carro quebrou, eu de sair para uma viagem com as bagagens tudo dentro do carro, sem ter mais o que fazer. Já estava a menina desistindo de ir, né, porque já estava chorando, porque não ia mais, né, Raquel? Mas, naquela experiência eu pude perceber que mesmo em uma situação adversa, nós precisamos expressar o Senhor. Porque foi essa vida que Ele nos deu. O Senhor nos deu uma vida e dia após dia, Ele está revelando o Seu Filho em nós. Como isso acontece? Depende da intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais eu vou à presença do Senhor, mais Ele infunde algo dele em mim. E a consequência é que as pessoas vão ver Cristo em nós. Senhor Jesus, em Efésios, o segundo livro, né, que fala da experiência de Cristo em nós, capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22 diz assim, ó. E pois o deu à igreja. Veja que figura maravilhosa. Todas as coisas vão estar um dia debaixo dos pés de Cristo. Hoje não está. Hoje o mundo ainda está um caos. Não vou nem falar da campanha eleitoral desse ano. As próprias pessoas estão dizendo que vai votar em fulano porque não quer cicrano. Eu voto em cicrano porque eu não aguento a postura de fulano. Ou seja, não é porque tem alguém digno de governar o país. Só estão votando por adversidade. Eu só voto em fulano porque não aguento cicrano. Fulano não deve voltar. Só voto em cicrano porque fulano é assim. Então está votando não porque alguém merece, mas está votando em adversidade ao outro. Então é assim que está o nosso país. E não é só o nosso país, não. Acho que alguém falou aqui nessa semana, não sei se foi na reunião de serviço. Graças ao Senhor, as reuniões dessa semana foram maravilhosas, né? O mundo se acabando lá fora e a gente desfrutando do Senhor. Amém. Reunião de terça, abri um parênteses aqui na mensagem. Reunião de terça, muitos irmãos na reunião de oração. Amém. Aproveitar e convidar a maioria dos que não vieram ainda, não estão vindo ainda para a reunião de oração. Mas a reunião tem sido muito desfrutável. Amém. Tem sido, os irmãos já estão pensando em multiplicar grupos de oração dentro do local, porque muita gente vindo e às vezes o tempo não é suficiente para todo mundo orar. Reunião de quarta nos grupos familiares, eu vi pelas fotos em todos os grupos, muitas reuniões desfrutáveis. Reunião de quinta, que a vigília no local nem se fala. E a reunião de sexta ontem, né, de serviço, né, os irmãos muito desfrutam e os irmãos todos comprometidos com aquilo que Deus quer. As orações dos irmãos, o que foi compartilhado. Nenhuma dessas reuniões, alguém falou que o mundo inteiro clama por um líder. Então, no mundo, na terra, no globo, a ausência de líder. Os países não conseguem mais um homem que lidere, que exerça liderança sobre as grandes nações e os grandes blocos de nações como a Europa, como a América. A ausência de líderes. Isso é um fato claro da volta do Senhor. O anticristo vai se levantar. Mas esse não é o assunto de hoje. O que eu quero dizer é que um dia tudo isso vai estar debaixo do governo de Deus. Fala aqui, ó. Pois todas as coisas debaixo dos pés. E sabe quem é que está dos pés para cima? Nós, eu e você.
Porque ele diz assim, que ele o deu à igreja. O Senhor se tornou cabeça da igreja, nós somos o corpo, e tudo estará debaixo dos nossos pés. É por isso que nós precisamos desesperadamente ter a revelação de Cristo em nós. Ser pessoas que têm intimidade com o Senhor. E ainda em Efésios 3, no versículo 10, diz assim, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem revela Deus para o mundo é a igreja. É pela igreja que as pessoas vão conhecer a sabedoria de Deus, o plano que Deus quer executar. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Cristo é nosso cabeça e nós somos o seu corpo. Senhor Jesus. O próximo livro, que é Filipenses, o capítulo 1, fala assim, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Porque, Filipenses 1,19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, o que nós estamos precisando hoje, como cristãos, é de libertação. Graças ao Senhor que o Senhor despertou em nós o sentimento pela oração. Graças ao Senhor que dia após dia nós estamos intensificando um viver de oração. Não só coletivamente da igreja, as reuniões da igreja, que cada dia tem mais gente, tem mais irmãos, mas também individualmente, o Senhor está despertando. Não sei se por conta das grandes e inúmeras dificuldades que têm surgido, mas o fato é que o Senhor está despertando em nós um espírito de oração. E Paulo fala aqui que não apenas as súplicas, não apenas as orações, não apenas uma questão de nós orarmos ao Senhor, mas até mesmo de libertação. Ele diz, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Muitas vezes, irmãos, para nós expressarmos ao Senhor e para nós cumprirmos aquilo que Deus quer, para apressarmos a vinda dEle, nós precisamos ser libertos de algumas coisas. Não sei se vocês já notaram um gelágua quando está ali, né? Quando você aperta na teclazinha para a água descer, começa a fazer assim, ó, blum, blum, blum. Não faz assim? Agora eu tomei água antes na hora que estava nos hinos e fez. Sabe o que é aquilo? Hein? Quem pode falar? Tem que sair alguma coisa para poder, tem que entrar alguma coisa para sair outra. A água só sai porque o ar entra. Não é isso? Aí sai uma coisa, entra a outra, ocupa o espaço. Se furar um buraquinho ali no tambor, no botijão, a água desce todinha de uma vez, né? Porque o ar sai de uma vez e a água desce todinha, assim, não respeita nem a torneira. Não é? Então, irmãos, no nosso ser, a nossa vida está preenchida com algo, certo? Por isso que Paulo falou que precisa redundar em libertação. A vida de Deus só entra se algo sair. Dá um exemplo aqui, ó. Quanto mais nós rejeitamos a nós mesmos, mais a vida de Deus pode ocupar espaço em nós. Então tem irmãos que já estão aqui na metade, ó.
Já tem a vida de Deus ali meio a meio na sua vida. Ainda tem na vida humana, ainda tem algumas coisas que precisa se libertar, mas a vida de Deus já preencheu ele em muitas coisas. Estaciona nisso? Não. Não pode. Tem que continuar. Nega-se a si mesmo, livra-se das coisas que ainda atrapalham, e aí Deus vai nos enchendo por completo. O desejo de Deus é lhe encher por completo. Digamos que você seja alguém que creu no Senhor e recebeu da vida dele, e a vida dele em você está assim, ó, ainda imperceptível. Não desanime. Vá à presença dele. Ele vai lhe encher. Esse é o desejo dele. Irmãos, amar a vinda do Senhor é ter um viver que condiz com apressar a vinda dele. E como é que eu apresso a vinda do Senhor? Me enchendo dele. Quanto mais eu rejeito minha vida, acho que foi Alfredo que falou na reunião de quarta, eu queria era estar na praia. Foi, Alfredo? Então. Mas por que não estava? Porque tinha algo melhor para fazer. Reunião da casa de Josinaldo. Tá? Reunião do grupo familiar. Então, irmãos, quanto mais nós rejeitamos as nossas preferências, o que nós queremos, mais Deus vai nos encher. É por isso que o Senhor nos deu a igreja. A igreja é o lugar que nós rejeitamos a nós mesmos. Não é? Se nós formos olhar, que atração esse local tem? Claro, tem um ar-condicionado bom, né? Mas Campina nem precisa. Se fosse em Patos, talvez fosse tão necessário um ar. Mas Campina nem precisa. Os irmãos, as irmãs principalmente, até fogem do foco do ar, porque faz frio. As cadeiras não são lá essas coisas. São até boas, né? Largas, confortáveis de sentar. Não são como aquelas cadeiras que a gente senta e fica abrindo as pernas, né? Que banda que nós temos, hein? Conjunto maravilhoso. Nem tanto, mas são os irmãos que estão ali, ó, se dedicando e servindo ao Senhor. Toda vez que eu chego na reunião, que eu vejo os hinos, principalmente quando sou eu que estou com a mensagem, eu falei, como é que esses irmãos foram buscar esses hinos tão dentro do encargo? Mas sabe o que é? É porque é Deus que faz. O mesmo Espírito que está em mim, que me preparei para falar para vocês, lendo esse livro e orando ao Senhor, está nos irmãos que estão servindo ali na música. Mas se nós formos olhar com os olhos humanos, o serviço de som não é tão bom, o serviço de música talvez não seja tão bom, mas o que nos atrai na igreja é a palavra. O que nos atrai na igreja é o viver. Acho que Júlio deu um testemunho aqui ontem, né? De uma pessoa que nos visitou uma colega de trabalho, visitou eles aqui, e falou assim, nunca vi aquilo na minha vida. Eu cheguei lá no almoço da casa de Deus, parecia que vocês já me conheciam, as irmãs me abraçavam. Irmãos, a gente só tem isso na vida da igreja. Por quê? Porque a palavra está trabalhando em nós. E às vezes a gente despreza isso. E acha que nada está acontecendo. Olha para Franklin, ele é o mesmo. Olha para Mateus, ele é o mesmo. Não é. Deus está trabalhando em nós. Deus está depositando a sua vida em nós. Cada vez que nós vamos a Ele. É por isso, irmãos, que nós precisamos perseverar. Ainda vendo um versículo aqui em Colossenses, capítulo 1, esse versículo é conhecido de todos. Capítulo 1, versículo 27. Amém? Aos quais a conhecer qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Irmãos, um dia nós seremos glorificados. Esse corpo físico que peca, esse corpo físico que ainda se atrai por coisas que não é Deus,
um dia vai ser glorificado. E por que nós temos essa experiência e essa esperança de um dia ser glorificado? Será que é porque os irmãos estão falando que se eu continuar correndo eu vou completar a carreira? Não é somente isso. Nós temos essa esperança porque um dia nós já tivemos o depositar da vida de Deus em nós. Embora eu e você olhe para nós mesmos e não veja ainda essa vida que brotou em nós, mas Cristo tem a certeza que já se depositou em você. Cristo sabe, o Senhor sabe, que mesmo com as dificuldades que você ainda tem, Ele já deu sua vida a você. Ele já entrou em você. E agora nós precisamos ficar claros de que a esperança da glória é Cristo depositado em nós. Se um dia Cristo já foi depositado em mim e em você, saiba, você vai ser glorificado. Nós não podemos fugir disso. Eu posso até deixar o viver da igreja, mas um dia o Senhor vai me glorificar. Há muita complexidade nessa questão, porque as pessoas falam, até nós vimos isso na reunião de quarta. Pede-se a salvação, não pede-se a salvação. Crie no Senhor, posso fazer o que eu quiser, porque eu já tenho a salvação. Crie no Senhor, não, mas eu tenho que perseverar até o fim, senão eu perco a salvação. Irmãos, uma vez que Cristo se depositou em você, Ele vai completar essa carreira. Pode ser que não complete nessa era da graça, na era da igreja, mas Ele tem um tempo, que a Bíblia chama de milênio. Tem 1000 anos, e Ele vai completar em você. Mas nós estamos trabalhando para completar hoje, nesta era. É por isso que nós estamos correndo a carreira, que não é fácil correr essa carreira. Em Apocalipse fala, no capítulo 6, que tem um cavalo. Vocês já viram isso? Já viram que tem um cavalo lá? Na verdade tem 4 cavalos. Não é os cavalinhos do Fantástico, tá? Tem 4 cavalos correndo uma carreira. Antes de ler Apocalipse, vamos ler Mateus, tá? Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 14, tá? Acho que é o 14. Senhor Jesus. Isso. Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, destrinchando esse versículo de trás para frente, o fim vem. Tá? O fim vem. Aqui é uma certeza. É mais uma palavra de certeza, que é uma certeza. Então virá o fim. Voltando um pouquinho. Precisa que o evangelho do reino seja pregado por todo o mundo. Mas o que é o evangelho do reino? Outra questão que as pessoas não conseguem entender. Que existe a graça e o reino. A graça é o próprio Cristo sendo dado a nós. O evangelho da graça são as boas novas que foi pregado a você e a mim, e nós cremos. E que nós precisamos continuar pregando para a salvação das pessoas. Mas esse versículo se refere ao evangelho do reino. E o reino não é simplesmente pregar, anunciar e a pessoa crer. O reino implica em crescimento. Tem uma passagem clássica na Bíblia que é aquela do ladrão quando estava na cruz. E que um estava blasfemando do Senhor. 2 ladrões do lado do Senhor. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E um falava:
Salva-te, a ti e a nós também. Aí o outro falou, será que você não tem, como se, vou usar minhas palavras, tá? Não tem respeito? Nós fizemos alguma coisa, nós estamos aqui por merecimento. Esse nada fez. E olhou para o Senhor e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor sabe que ele creu naquela hora. Ele creu que Jesus era filho de Deus. E estava ali injustamente pagando pelos próprios pecados até dele. Mas ele pediu logo o reino. Aí o Senhor falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele creu, ele recebeu a vida de Deus, tá? E ia para o seio de Abraão, por ocasião da morte dele, ia para o seio de Abraão. Mas o reino, o Senhor deixou bem claro, na questão de João Batista, que é uma questão de justiça. O reino é uma questão de o Senhor, a vida do Senhor ser depositada em nós, pelo quanto nós fazemos. Falou assim, ó, aqueles que se esforçam, se apoderam do reino. O reino de Deus é tomado por esforço. Algumas traduções dizem por violência. E os que se esforçam, os violentos, pela causa, tá, se apoderarão dele. Então, irmãos, o reino é uma questão de nós crescermos. É isso que eu estava falando aqui. O reino é uma questão do quanto Cristo se dispensa para dentro de nós. Porque o nosso crescimento vai implicar na edificação da igreja. Quanto mais eu e você crescemos, mais a igreja está sendo edificada. É por isso que esse versículo de Mateus 24 se refere ao evangelho do reino. É o evangelho do crescimento. Nós cremos, recebemos a vida de Deus, agora precisamos crescer em vida. Essa vida precisa ser depositada em nós. Quando essa vida estiver completamente depositada em nós, aí o Senhor vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Porque Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja é seu corpo. E aí nós vamos subjugar todas as coisas. Depende do quanto Cristo se depositou em mim. E aí, aplicando esse texto de Mateus 24, que fala de guerra, de rumores de guerra, fala de muitas coisas, de epidemias, de inúmeras coisas, de inúmeros sinais que antecederão a volta do Senhor, e levando para Apocalipse capítulo 6, vamos ver Apocalipse capítulo 6. Senhor Jesus. O capítulo 6 de Apocalipse fala dos selos, tá? Da abertura dos selos. Eu quero falar do primeiro, que fala assim, ó, vi então e eis, é versículo 2, tá, irmãos? Vi então e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, esse primeiro cavalo, revelado nesse primeiro selo de Apocalipse, é o Evangelho. Ele saiu vencendo e para vencer. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele vence todas as coisas. Os outros cavalos que vêm a seguir são justamente a guerra, a fome e a morte, que são o que está registrado lá em Mateus 24. Mas quem determina o fim não é o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto. Quem determina o fim é o cavalo branco. É o Evangelho. Quanto mais o Evangelho é anunciado, quanto mais o Evangelho é vivido por mim e por você, mais nós apressamos a vinda do Senhor. Então, esse cavalo vai cruzar a linha de chegada. É ele que vai trazer o Senhor de volta, é o Evangelho. Eu pergunto para mim e para vocês, você está nesse cavalo
ou você está meramente como espectador, achando bonito ele correr e vencer? Nós precisamos ser pessoas que voltamos o nosso ser para o Evangelho. Eu não quero dizer que você agora precisa ser alguém que para onde vai levar a Bíblia, e toda pessoa que você fala da palavra. Claro, se puder fazer isso, tudo bem, melhor ainda. Mas o seu viver e o meu tem que ser um viver que expressa o Evangelho. As nossas atitudes são atitudes de expressão do Evangelho. Isso é estar no cavalo branco. Isso é determinar que você vai ser um vencedor. Quem estiver no cavalo branco, vai vencer. Vai ser campeão. Vai receber a coroa da vida. Quando Paulo diz, no versículo que nós lemos de Timóteo 4:8, que a coroa está guardada não somente para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda, ele está dizendo assim: quem tiver vivendo o Evangelho, quem tiver na guerra, no cavalo branco nessa corrida, vai vencer. Vai ter uma coroa reservada para ele. Vamos ver Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Ó Senhor Jesus. Portanto, também nós, visto de que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, aqui tem 3 coisas que eu queria falar para vocês nessa noite. Primeiro está falando de nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aqui que ele está se referindo são exclusivamente as do capítulo 11 de Hebreus. São pessoas que viveram pela fé. Mas no nosso viver hoje, nós temos testemunhas positivas, mas também temos testemunhas negativas. Quantos irmãos já pararam de se reunir, já desistiram dessa carreira, por conta de testemunhos negativos de outros? Por conta de falhas de outros? Nós precisamos perceber que, embora alguém que está à minha frente falhe, eu preciso continuar. Uma vez o Watchman Nee e o Whitney Lee conversando, e o Watchman Nee falou assim, estava falando alguma coisa sobre a carreira, e o Whitney Lee falou: irmão Nee, se você deixar, eu continuo. O caminho que você me mostrou é o caminho de vencer. Então, se um dia você ficar do lado, se você desviar para a esquerda ou para a direita, eu vou continuar nesse caminho. Então, uma vez, né, que nós estamos nessa carreira, embora alguém que esteja à minha frente falhe, aí eu pergunto para os irmãos: pode ou não pode falhar? Quantos já falharam, não é? Claro que nós não estamos aqui preocupados apenas com as testemunhas negativas, mas pode acontecer. O que eu estou querendo mostrar é que um dia que o Senhor me colocou nessa carreira, alguém que está à minha frente falhe, eu já visualizei a carreira, eu vou prosseguir. É assim que eu vou vencer. Irmãos, eu estou falando para você aqui, o próprio Paulo falou isso, para que tendo pregado a muitos, não venha eu ser desqualificado. Então ele estava claro que ele podia ser desqualificado. Então eu posso estar falando aqui, mas posso, de repente, ser desqualificado. Por algo que cometi, ou por algo que venha a cometer, ou até mesmo por omissão de que deixei de fazer. E o Senhor me dá
um canto de carroceria, me botar na reserva. Tá? Nós precisamos ser pessoas que estão claros da carreira. Tem uma carreira e tem muitos testemunhos positivos e nós vamos segui-los. Nós não somos aqueles que seguem homens, nós estamos claros disso. Mas também somos aqueles que seguimos juntos com homens. O Senhor dá a sua direção por meio de homens. Desde que ele resolveu vir e limitou-se ao útero de uma mulher, que todas as coisas no Novo Testamento se deu por meio dos homens. Tirando a exclusividade da aparição dele a Paulo, por conta de uma situação especial, o Senhor sempre conduziu sua igreja por meio de homens. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo foi alguém que conduziu as igrejas e os homens seguiam Paulo. Não seguia meramente a pessoa de Paulo, seguia o que Paulo mostrava. Seguia a visão que Paulo dava, seguia o encargo que Paulo tinha pelo Senhor. Então, da mesma forma hoje, nós seguimos essa carreira testemunhando junto com outros. Essas testemunhas fazem nos avançar. Por isso que nós não podemos olhar para as coisas negativas. Vão acontecer, vão. Homens vão cair, vão. E nós vamos prosseguir. Mas a outra coisa que tem aqui, além das testemunhas, é desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Significa dizer que eu não posso, eu não devo me livrar de tudo para poder correr. Uma vez eu falei para uma pessoa, falou assim: quando eu deixar de fumar, eu vou para a reunião. Eu falei: é o contrário, venha que você deixa. Ou não, né? Não está em mim o poder de dizer que ele vai deixar de fumar. Deus vai libertar. Agora, primeiro precisa entrar na carreira e correr. É o que Paulo fala aqui: desembaraçando-nos do peso. Eu vou correndo e aí vou soltando o que vai ficando para trás. Vou soltando aquilo que me atrapalha. Falou, o pecado que tenazmente nos assediou, ou seja, está grudado em nós. Essa palavra tenaz está ligado a grude, a cola, tá? O pecado está aqui no nosso ser, mas nós vamos correndo e vamos nos desembaraçando. Essa é a carreira cristã. E a maneira de nós nos desembaraçar é estarmos no cavalo branco. É estarmos no Evangelho, vivendo a vida do Evangelho, vivendo a vida cristã. 2 Pedro, capítulo 3, Senhor Jesus, versículo 12, retrata que essa carreira serve para, não apenas para esperar, nós não somos meros espectadores que estão esperando, tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, esse versículo dá uma margem clara de que essa carreira que nós estamos, é uma carreira que pode apressar ou retardar a vinda do Senhor. Eu queria contar um testemunho do ano passado, quando nós estivemos naquela viagem que um grupo de irmãos fez para Israel. E nós entramos no território de Israel no dia 2 de dezembro de 2017. E visitamos aqueles pontos, né, que as pessoas chamam de turismo religioso. Visitamos lá o lugar onde Jesus, quando criança, lá em Belém. Depois visitamos Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Tá? Visitamos depois a Via Dolorosa, onde ele foi sentenciado e carregou a cruz. Visitamos a tumba, tal, tudinho. Quando nós estávamos no jardim do Getsemane, sim, em todo lugar que a gente ia, o irmão Pedro Dong falava uma palavra referente à Bíblia, aquele setor que a gente estava, aquela parte geográfica que a gente estava ali,
e a aplicação da Bíblia e a aplicação para o nosso viver. Quando a gente estava no jardim do Getsêmani, ele falou uma coisa que eu acredito que, se eu não tiver Alzheimer, eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou assim: nós não somos um grupo cristão que vem visitar Israel apenas. Muitos grupos cristãos fazem excursão, né? Fazem aquelas excursões, os pacotes para Israel. Nós não somos um grupo, mas um grupo que vem turístico, excursão cristã. Nós somos a igreja. Ele falou assim: e a nossa atitude vai mudar todas as coisas nessa terra. E por último ele falou: nós somos a embaixada do reino na terra de Israel. Irmãos, no dia... desculpa, eu disse que a gente entrou lá no dia 2, a gente entrou no dia 27 de novembro. No dia 2 nós saímos de Israel. Aquela caravana de 74 irmãos saiu de Israel. 3 dias depois, foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos que para os Estados Unidos, Tel Aviv não era mais a capital de Israel, e sim Jerusalém. Isso causou uma revolta no mundo. Mas nós entendemos isso claramente como um sinal de Deus. A maior nação do mundo agora estava declarando que Jerusalém estava sendo devolvida como capital mundial dos filhos de Deus. Ou seja, a capital de Israel não era mais Tel Aviv, como os políticos consideram, e sim Jerusalém. Na hora que eu vi isso, esse anúncio, eu fui pesquisar na internet na mesma hora, quando foi que eles se reuniram para decidir isso. O anúncio foi feito 3 dias depois que a gente saiu de lá, dia 5 de dezembro. Depois vocês pesquisem na internet. Mas eles se reuniram uma semana antes. Muito provavelmente na hora que Pedro estava dizendo que aquele grupo cristão não era meramente um grupo visitando Israel, mas nós éramos a embaixada do reino naquele país. Então eu fiquei claro de que a igreja é quem vai mudar as coisas. Quem vai determinar o fim não é o Donald Trump, não é os Estados Unidos, nem é a Europa, comunidade europeia, mas quem vai determinar o fim é a igreja. Por isso que Mateus 24:14 diz: será pregado esse evangelho do reino. Irmãos, nós precisamos ser esses que estão montados no cavalo branco, porque nós vamos determinar o fim. Somos nós que vamos trazer o Senhor de volta. Depende da nossa velocidade. Depende do quanto nós nos empenhamos. E esse empenho não precisa meramente ser uma corrida física. Não é necessariamente apenas uma questão de fisicamente eu estar me esforçando para agora ler mais a Bíblia, agora para eu entender mais, agora para pregar mais o Evangelho. Não é uma questão de física, de esforço físico, mas é uma questão de me aproximar e buscar ter mais intimidade com o Senhor. O quanto eu faço isso hoje, eu preciso perguntar para mim mesmo: já é o suficiente para trazer o Senhor de volta? Se não é, eu preciso me arrepender. Se é, eu preciso continuar nessa mesma marcha. Em que marcha nós estamos para apressar a vinda do Senhor? Será que nós somos aqueles que, se depender de nós, o Senhor vai passar 200 anos ainda para voltar? Ou se depender de nós, o Senhor volta daqui uns 2 ou 3 anos? Nós não estamos querendo aqui determinar quando o Senhor vai voltar, mas nós podemos determinar a nossa marcha, o quanto nós somos ágeis e velozes para depender do Senhor. O quanto nós buscamos ter intimidade com o Senhor. O quanto nós buscamos ter experiência com o Senhor. Irmãos, Cristo, o Senhor Jesus Cristo,
se tornou homem, e com a sua morte e ressurreição se tornou espírito, para que eu e você experimente ele no nosso viver. Cristo não é apenas a questão de um crucifixo pregado numa parede, ou um galego dos olhos azuis bonito, com o rosto brilhante. Cristo quer ser depositado em você. E depende do quanto você o busca. Depende do quanto você dá espaço para ele se depositar em você. É por isso, irmãos, que amar a vinda do Senhor depende do quanto eu corro em direção a ele. Do quanto eu me disponho. A medida do amor de Cristo é o quanto eu me disponho para ele. Vocês já viram aquelas corridas de ciclismo? Que as equipes geralmente são 4. Você sabia que tem um ciclista que vai na frente só para abrir o vento? Quem ganha nunca é ele. Nunca é ele que vai passar a linha final. Vocês já viram isso? Não? Alguém já viu? Aquela corrida, aquelas competições de ciclismo que tem, que é 4 numa equipe, tem um que é para puxar. E ele vai na frente aqui, o outro vai atrás dele, ó. Só pedalando atrás dele. Ele abre o vácuo do vento para o outro. Quando vai chegando próximo do final, esse aqui que está atrás dele, ó, dá o sprinter final e passa na frente dele e ganha. Mas o prêmio é para a equipe. Então, irmãos, nessa carreira cristã, tem muitos que estão abrindo o vácuo. Precisamos mergulhar atrás desses. Daqui a pouco você pode até disparar na frente dele, mas quando você vencer, ele vence também, que você está na mesma equipe. E outro exemplo muito claro é aqueles bandos de árvore quando eles vão mudar de continente. Não sei se você já assistiu alguma reportagem sobre isso. Eles vão em V assim, ó. Vai um na frente, uma ave na frente, e os outros vão em V assim. Aquela da frente vai abrindo o vácuo. E eles voam para cansar menos. Daqui a pouco o que está na frente cansa. Aí troca. Vai para trás e o outro toma a frente e eles continuam em V. Aí ele chega ao objetivo. Quando ele chega, todo o bando desfruta de onde eles estão. Ninguém fica pelo caminho. Então a igreja é essa, irmãos. Vai ter alguém que está abrindo o vácuo. Vai ter alguém que está na frente. Mas você precisa entrar nesse vácuo e correr atrás. Uma hora você pode até disparar e passar na frente. Mas quando vencer, vence todo mundo junto. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos, irmãos, aproveitar os dias. Que mesmo sendo maus, nós podemos ir para a presença de Deus. E o quanto nós desempenhamos de intimidade com Deus, é o quanto nós apressamos a vinda do Senhor. Se está tudo mal, se está tudo injusto, se está tudo pegando fogo, é porque eu estou correndo pouco. Quando eu correr mais, eu vou apressar a vinda do Senhor. Louvado seja o Senhor. Fazer pequenos grupos, né, para a gente ainda ruminar essa mensagem, tá? Se não der tempo de compartilhar hoje, amanhã, né, o irmão Georlan vai ainda reforçar essa mensagem e os irmãos vão poder compartilhar, tá bom? Então vamos fazer pequenos grupos, 10 minutinhos para a gente compartilhar.